Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Muito boa noite. Estou muito feliz por mais essa rica oportunidade, por mais esse dia que nós estamos aqui podendo desfrutar da palavra de Deus. Amém? Então, nós estamos no terceiro dia falando a respeito do livro Kryptonita de John Bevere e hoje nós estaremos abordando um assunto a qual é muito importante. Nós vamos abranger aqui um ensinamento muito profundo do que é realmente viver o Evangelho, do que significa o corpo de Cristo, amém? O Evangelho nada mais é do que as boas novas, aquilo que Deus revelou através de teu Filho, de Jesus Cristo, para todos nós, para que nós possamos transmitir, anunciar as boas novas para todos os povos e nações, amém? Que Deus abençoe a todos vocês que estão entrando, uma boa noite. E eu creio que será uma palavra maravilhosa aos nossos corações que vai edificar a nossa fé. Amém? Graças a Deus. Vamos lá então, pessoal. Hoje o capítulo, do terceiro capítulo aqui, o terceiro ponto que nós estaremos falando a respeito de Kryptonita, tem por título 1. O que significa 1? É uma unidade, né? Unidade número 1. O que é 1? 1 em Cristo, né? 1 com o Senhor, 1 com a presença do Senhor. Então nós vamos estar aqui abordando a respeito deste assunto e eu creio que vai ser edificante para mim e para você, tá bom? Então vamos lá. Então a gente está lendo aqui novamente, né, o livro e Paulo, nós vamos abordar aqui algumas coisas que Paulo escreveu, que Paulo disse através, né, de todo o discernimento, sabedoria que o Espírito Santo de Deus concedeu a ele para registrar nas Escrituras. E Paulo fala algo muito importante para a igreja, a qual ele ama, a igreja de Corinto. E ele diz assim, lá em 1 Coríntios 11, a partir do verso 28, ele diz assim: portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo de Cristo, do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes, fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Amém? 1 Coríntios 11, a partir do verso 28 até o 31. Então a gente está vendo claramente aqui, igreja, que neste capítulo nós focaremos nas palavras de Paulo. Eu deixei registrado aqui tudo que está dizendo no livro e eu vou estar aqui dizendo a vocês. E eu acredito que vai edificar a sua fé, tá bom? Então, sem reconhecer que se trata do corpo do Cristo, o corpo do Senhor, como Paulo está dizendo aqui em Coríntios, a gente tem que entender que há duas coisas interessantes aqui para nós debatermos. Ele está dizendo assim, olha, se sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, não é possível nós participar de um jeito pleno, porque a gente tem que reconhecer. Então ele está dizendo assim, duas coisas interessantes aqui, imediato que vamos destacar. Primeiro, ele não está falando a indivíduos em particular, mas a todos daquela igreja. Ele está falando no corpo de Cristo, que seria a comunidade dos crentes da cidade de Corinto. Então, nas últimas décadas, muita ênfase tem sido colocada no nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Por quê? É claro que isso aqui é um aspecto real e muito importante do cristianismo. Entretanto, nós temos que entender o que não tem recebido a mesma ênfase é a realidade corporativa de sermos um só corpo com o Senhor. Então, falando de forma simples aqui, somos todos um em Cristo Jesus. É o corpo de Cristo. Então a igreja, quando ela está alicerçada, quando ela está num só espírito, em santidade com o Senhor, ela se torna um só corpo. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Então é importante aqui a gente entender, manter ambas as verdades em vista sem negligenciar nenhuma e nem outra parte. Então, em segundo lugar aqui que a gente está lendo através daqui de 1 Coríntios, eu quero trazer na outra versão da Bíblia, na outra tradução, na versão internacional, ela traduz esse mesmo versículo aqui, as palavras de Paulo, um pouquinho diferente. Ele diz assim, que diz que a causa de muitos estarem fracos, doentes e morrendo prematuramente é que não discernem o corpo de Cristo. Isso está no verso 29. Você viu a diferença? Lá, numa outra tradução, ele diz assim: é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram.
Já nessa outra tradução, ele está dizendo, né? É importante manter que ambas, olha, fala só, diz que a causa de muitos estarem fracos e doentes é morrendo prematuramente, é que não discernem o corpo de Cristo. Então, se a gente examinar aqui ambas as versões, vai nos ajudar ao quê? A enxergar de forma mais clara o que está sendo comunicado. Para ter um entendimento melhor, olha só, temos que voltar no capítulo 1 de Coríntios, onde Paulo discute a libertação de Israel do Egito e seu tempo de um deserto. Lembra da libertação do povo de Deus, né, do Egito, quando o Senhor arrancou o povo de Deus do Egito da escravidão? Então Paulo faz menção a esse texto. Aqui no texto faz menção dessa história, desse episódio da humanidade. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está falando que em meio à discussão, ele esclarece o propósito de chamar a atenção para aquela história. Essas coisas aqui, né, aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Para quê? Sobre quem tem chegado ao fim dos tempos, como está em 1 Coríntios 10, 11. Então Paulo não está meramente dando uma aula de história, não, mas ao contrário, ele está dando um aviso atual a fim de nos proteger de certo julgamento. Então, ao discutir aqui a experiência de Israel do Egito, né, lá no deserto, o apóstolo inicia aqui ilustrando um relacionamento de aliança que tinha com Deus. Ele declara que todos eles eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Lembra da nuvem que estava conduzindo o povo em segurança? Então, todos foram libertos do Egito. Um tipo do quê? Um tipo de mundo. Egito era um tipo de mundo. Todos foram batizados. Nós fomos também batizados em um corpo de Cristo. Todos comiam a mesma comida espiritual e todos bebiam a mesma água espiritual, ou seja, a palavra de Deus. Você vê como é perfeita a palavra de Deus? Você vê como está sempre interligada, mesmo há milhares de anos atrás? Então a gente tem que ter entendimento aqui que a ênfase clara está na palavra todos. Todos bebiam a mesma água espiritual, todos comiam o mesmo alimento, todos foram batizados, todos. Então depois ele começa a resumir aqui, dizendo que a rocha que viajava com eles, né, era Cristo. Então o ponto dele aqui é claro, eles eram um só corpo e todos eles pertenciam a um Deus que guardava a aliança. Amém? Então isso certamente, né, tem correlação com quem nós somos com o corpo de Cristo. Quem nós somos com o corpo de Cristo? Então a gente tem que entender, né, perfeitamente, igreja, que nós somos um só com Cristo. Nós somos um corpo de Cristo. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que estar em ligação com os outros. Temos que estar na mesma linha de pensamento uns aos outros. Por quê? Porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, a igreja de Cristo. Se nós tivermos dissensões, se nós tivermos, né, contradições, se nós tivermos ali pontos ao qual um diverge do outro, nós vamos ter problemas. Amém? Porque o que comanda o corpo não é a cabeça, não é a mente. E a mente não somos nós. Deus deixou claro. Nós somos um corpo de Cristo, que recebe o quê? Os comandos, não é verdade? Se o seu cérebro, a sua cabeça não enviar o comando para os outros membros abaixo da cabeça, nada funciona. Então não somos nós que temos que opinar, achar. Não, nós temos que obedecer os comandos, certo? Então nós somos o corpo de Cristo. Então qual é a nossa obrigação? Qual é a nossa missão? Fazer o corpo andar com as ordens da mente, da cabeça. E Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Então fica muito bem claro o que nós estamos falando aqui, né? Paulo então faz a seguinte declaração, né, de partir o coração aqui. Ele diz assim, olha, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Deus nos ama profundamente, igreja. Profundamente. E por que aquele povo morreu? Porque a grande maioria daquele povo, todos ficaram ali no deserto, não alcançaram a promessa, né, da terra prometida, por causa da desobediência, da incredulidade. Ou seja, o comando vem, né, da mente, do corpo, e o corpo não obedece. A mente manda, envia ali um comando para o corpo, mas o corpo não responde, não obedece. Ou seja, perece. Infelizmente perece. Aqueles que desobedecem os mandamentos do Senhor, desobedecem a palavra do Senhor, o que acontece com essa pessoa? Ela sofre de muitas coisas.
como Paulo está dizendo aqui em cima, que a gente acabou de ler. O povo fazia o quê? O povo basicamente sofria. O povo estava ali passando ali, muitos doentes, fracos, e alguns até morriam. Por que Paulo está dizendo isso? Porque não tinha uma obediência, não tinha uma visão de obedecer a palavra de Deus com amor, servir ao Senhor com amor e obediência, com santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Né? Aquele que não busca o Senhor de todo o seu coração não vai ter condições de ver a Deus. Aquele que não obedece à palavra do Senhor não vai ser capaz, não vai ser apto de seguir a Jesus Cristo. Então, antes de nós entendermos a respeito do amor de Cristo, nós temos que entender que existe um comportamento específico para que o homem obedeça. Jesus deixou muito bem claro para os seus discípulos e para nós leitores da palavra de Deus. Aquele que me ama é aquele que obedece às minhas palavras. Aquele que ama a Deus é aquele que cumpre os mandamentos. Aquele que quer ser discípulo de Jesus, que Jesus disse na palavra, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Ou seja, existe uma obrigação de nossa parte. Deus é amor? 100%. É um amor incondicional, um amor que muitos de nós não alcançamos. Né? Por mais que Ele trabalhe na gente, a gente ainda é falho. Ainda não chega a compreender a completude do amor divino de Deus. É impossível. Mas o que Ele compartilhou conosco nos concede a graça e a permissão e a condição de servirmos ao Senhor com integridade, com santidade, para que nós sejamos aptos, né, a praticar o Evangelho e discipular as pessoas. Conceder, em nome de Jesus Cristo, a graça do Senhor transparente em nossas vidas. Amém? Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele está falando que Deus não se agradou do comportamento daquele povo que foi liberto da escravidão, que foi para ser um só com Deus. Deus tinha um prazer. A gente vê nas Escrituras que Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou habitar no meio do povo. Monte uma tenda para que eu habite no meio do povo. O que o povo disse para Moisés? Moisés, não. Se nós quisermos falar com Deus, a gente fala contigo e você passa para Deus o recado. Olha só a incredulidade do povo. Olha que coração obstinado. E hoje não está diferente. O contexto muda algumas coisas só. Hoje, o que as pessoas têm feito para buscar a santidade? O que as pessoas têm feito hoje realmente para viver uma vida de integridade com Deus? Quantas pessoas realmente têm guardado o coração de toda cobiça, de toda imundícia no mundo? Quantas pessoas hoje têm verdadeiramente servido ao Senhor em espírito e em verdade? São poucas. E Jesus deixou claro, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque Deus, Ele seleciona muita gente. Deus chama, que nem a parábola do reino, foi aberto para todos. Né? Deus vai selecionando, porque nem todos realmente querem servir ao Senhor, né, do jeito que tem que servir. Nem todos querem realmente pagar o preço para viver coisas sobrenaturais na mão do Senhor. Nem todos querem deixar um legado. Porque as coisas, para Deus, igreja, tudo que nós façamos para Deus, existe um custo, um preço. Não é o preço que Jesus pagou, porque ninguém tem condições de pagar o preço pela graça. Foi Jesus que morreu por nós. Foi Jesus que deu a graça. Foi Jesus que nos salvou. Mas importa que nós venhamos andar em obediência, em santidade, conforme Jesus nos ensina. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Ao declarar ali que essas pessoas, né, elas não foram ali basicamente, como eu posso assim dizer, elas não compreenderam o amor de Deus para com elas. O que Deus fez por elas de resgatar. Elas simplesmente deixaram se corromper no coração. Se corromperam. Amém? Então, Deus, Ele nos ama profundamente, sim. Muito. Mais do que eu e você pode compreender. Sem sombra de dúvida. A verdade é que não podemos fazer nada para que Ele nos ame mais ou menos. Porque o amor de Deus não está condicionado a algo humano. Sabe? Vou dar um exemplo assim. Né? Eu amo uma pessoa, eu amo a minha esposa, né? Então eu estou feliz. Daqui a pouco ela faz algo que eu não goste, aí daqui a pouco eu já estou bicudo com ela. Daqui a pouco eu já fico estranho com ela, muda meu comportamento para com ela. Deus não é assim, igreja. Nada que você venha fazer para Deus vai mudar dele te amar mais ou te amar menos. Sabe por quê? Olha que interessante, quando Deus olha para mim e olha para você, Ele não enxerga nós, essência Fábio, essência, né, você que está me assistindo, Ele vê o sangue de Cristo aspergido na tua vida.
Ele vê o sangue do Filho dele, justo, santo. Entende? Jesus vê, o próprio Deus vê Jesus em você. Então é isso que nós temos que entender. Então nada que façamos vai mudar o sentimento e o amor de Deus para conosco. Então, disto isso, porém, é importante destacar que somos encarregados, aqui do quanto Ele se agrada de nós. Nós temos uma missão, nós temos um compromisso. Não fazer Deus amar mais ou menos, mas de agradá-lo. Porque nós fomos feitos para isso, para agradar ao nosso Deus. Amém? Temos que entender isso. 2 Coríntios 5,9 você lê sobre isso. Então esse deveria ser um propósito supremo para mim e para você. Agradar a Deus, acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Então, nós devemos ter esse tipo de comportamento. Porque aquelas pessoas lá do Antigo Testamento, eles morreram fora das promessas, do que Deus lhe havia feito. Por que eles morreram? Por que Deus permitiu eles morrerem, não alcançarem as promessas que Deus fez? Pelo coração obstinado, desobediência, falta de santidade, falta de reverência. Eles foram pessoas terríveis, mesmo enxergando milagres extraordinários que Deus fazia através de Moisés para resgatar eles da escravidão. Você consegue entender? Então Paulo aqui, ele registra 5 pecados ali que foram a causa da queda deles. Primeiro, cobiça. O que é cobiça? É desejar intencionalmente algo que não é de Deus ou que está fora da sua provisão. Sabe aquelas pessoas que desejam mais do que realmente é devido a ela? Aquelas pessoas que colocam a cobiça acima de tudo e corre atrás daquilo? Então, isso é um pecado terrível. Então, qual outro pecado? Adoração de ídolos. Pessoas que levantam ídolos em suas vidas. Ídolos não é só imagens, que a igreja tradicional criou. Não. Tem ídolos terríveis que o homem levanta em seu coração. Dinheiro, poder, soberba. Tudo isso, sabe? São ídolos que a pessoa coloca à frente de Deus. Eu tenho muito dinheiro, eu quero muito dinheiro. Eu quero muito sucesso, eu quero muita fama. A pessoa cria um ídolo dentro dela. Ou seja, aquilo é o foco da vida dela. Ela tem que alcançar aquilo, senão ela não está satisfeita. E ela esquece que a nossa satisfação verdadeira tem que estar em Cristo. Tem que estar no nosso Deus. Amém? Porque Deus fala claramente que adianta o homem ganhar o mundo. O mundo são todas as coisas que nós enxergamos e vivemos. O que adianta o homem ganhar tudo isso? E perder a sua alma, que é o mais importante para Deus. É o principal. Então importa que nós venhamos, primeiramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça para todas as outras demais coisas serem acrescentadas em nossas vidas. Amém? Então é isso que nós estamos vendo aqui. Qual outro pecado que realmente nos destitui? Sabe, pecado destitui de Deus, mas 5 pecados aqui que Paulo aborda. Imoralidade sexual. Olha como está terrível hoje as coisas, Olha o que o carnaval tem mostrado na televisão, igreja. Olha as imoralidades. Olha a criança de 11 anos que foi morta. 11 anos é muito nova. Foi ceifada prematuramente. Lembra lá em cima que a gente acabou de ler? Por que o povo estava doente? Por que o povo está sofrendo? Morrendo prematuramente. Cadê os pais dessa criança? Por que a criança estava naquele lugar errado, no momento errado? Porque você consegue compreender? O ambiente que é um carnaval, o ambiente que é essa imoralidade sexual, mulheres seminuas, pessoas totalmente possessas, Eu pude ver alguns vídeos e fiquei ridicularizado, horrorizado. Pessoas possessas. E tem muita gente que nem percebe, tá lá batendo palma, achando lindo, achando que é uma coreografia, achando que é uma dança, e na verdade são pessoas possuídas. É terrível, igreja. Terrível, terrível, terrível. Então são essas imoralidades que vão acontecendo. Pessoas que testam Deus. Quantas pessoas têm testado Deus? Quantas pessoas têm murmurado? Murmuração. Está insatisfeita, está reclamando, murmurando contra Deus. Então são os pecados ali principais que Paulo aborda que realmente estão muito vívidos no nosso dia a dia também. E está o quê? Fazendo que nós não sejamos um com Deus. Que o propósito de Jesus Cristo morrer por mim e por você é nos unir com Deus. Um só Espírito. Entende? Com o Espírito de Deus, ser selados. Jesus diz claramente lá em João 17, Pai, assim como eu sou um contigo, assim eles são um comigo. Porque Deus, como a gente leu ontem, igreja, Deus nos compartilhou a natureza divina dele. Ele nos deu autoridade espiritual.
E se nós não vivermos conforme o padrão que Deus constituiu para o homem, nós negligenciamos, nós realmente não cumprimos os quesitos para que possamos usar dessa autoridade que foi compartilhada com o homem. Deus compartilhou conosco. Então, essa é a importância de nós darmos ênfase ao Evangelho. Jesus sempre falava: arrependei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos dos maus caminhos, arrependei-vos dos maus pensamentos, arrependei-vos do mau comportamento. É necessário que temos postura de filhos de Deus. Não adianta falar eu sou filho de Deus e a gente não se comporta como filho de Deus. Não adianta falar eu sou um com o Senhor se realmente nós não somos. Então, igreja, é muito importante nós termos muita cautela, sabe, com tudo isso. Alguns versículos depois aqui, Paulo escreve o seguinte: olha só, estou falando a pessoas sensatas, ele diz. Sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Olha só, igreja, as palavras, o poder dessa palavra. Considerem o povo de Israel aqui. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? 1 Coríntios 10, 15 ao 18. Então aqui Paulo mais uma vez discute a ceia do Senhor e nos mostra de forma muito mais clara, ainda o problema específico que menciona em 1 Coríntios 11. Ele não discerne aqui o corpo, ele não discernir o corpo do Senhor. Ele está falando assim, é um erro muito grave as pessoas chegarem de qualquer maneira para participarem do corpo de Cristo. Ali está falando, olha, o homem tem que examinar a si mesmo. Não é de qualquer jeito que nós temos que ir ali participar da ceia do Senhor. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Peça perdão. Peça perdão a Deus. Peça perdão a quem você machucou. Perdoe quem te machucou. Não tenha nada no seu coração que venha condenar você, venha julgar você. Porque Jesus pagou o preço por você. Quem está em Cristo Jesus, vivendo Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Amém, igreja? Então é uma responsabilidade muito grande para mim e para você viver o Evangelho. Então ele está dizendo aqui, olha só na sequência, ele está dizendo, ele reconhece que nós somos muitos indivíduos diferentes e que cada um de nós tem um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Porém, em outro nível, aqui aos olhos de Deus, nós somos um. O corpo de Cristo, a igreja, somos milhares e milhares de pessoas, milhares de pessoas. Porém, como nós estamos em Cristo, nós somos um, ou seja, Cristo. Nós estamos em Cristo, nós somos um corpo. Deus olha para o seu povo, e ele vê o corpo de Cristo. Por isso, igreja, que nosso Deus é tão longânimo. Por isso que nosso Deus é tão amoroso, tão paciente, tão misericordioso, porque Ele não olha para nós e vê o nosso miserável que somos. Ele não olha para nós e vê ali o ridículo, o pecado que está exposto na humanidade. Pelo contrário, Deus olha para o corpo, que é a noiva de Cristo, e Ele vê Jesus Cristo. Ele vê o sangue do Filho dele, o sacrifício de Jesus, tudo que Ele pagou por mim e por você. Por isso que o Espírito Santo de Deus está clamando, por isso que o Espírito Santo de Deus está trabalhando arduamente para fazer o povo se arrepender, o povo voltar basicamente para os caminhos corretos, se arrepender dos maus caminhos e se encaixar no caminho correto de santidade para agradar a Deus. Você entende? Você entende a responsabilidade, o compromisso que nós temos de fazer jus pelo sacrifício de Jesus Cristo em agradar a Deus Pai? É muito importante, igreja. E a gente vê que pouco tem sido dito hoje em dia. Hoje o Evangelho tem pregado somente um parcial do Evangelho. Tem muitos pregadores falando só parcialmente o Evangelho. Que Deus é amor, que nós temos que estar ali sempre cultivando o amor de Jesus Cristo, que Jesus vai te perdoar, que Jesus é amor, que Jesus vai trazer alegria, que Jesus vai te renovar, que Jesus vai abrir as portas. Toque em Jesus. Igreja, Jesus, antes mesmo de iniciar o seu ministério, estava ali pelas palavras de João Batista,
que foi incumbido, né, de predizer ali, pré-anunciar o Messias. O que João Batista estava gritando, clamando ali no deserto? Ei, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, raças de víboras. Olha só o peso das palavras de João. Porque o povo estava tão obstinado, tão maligno, tão perverso nos pecados, na criptonita, que ele estava ali falando basicamente a realidade. Ei, se você não se arrepender, não tem perdão. Se não tem perdão, não tem salvação. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E o Messias veio. O Messias cumpriu, Jesus cumpriu a sua missão. Jesus ali comprou a mim e você com sangue, sangue precioso. Ele comprou a humanidade, ele pagou o preço do pecado por mim e por você. Ele pagou a minha e a tua morte, para que tenhamos vida e vida em abundância, vida eterna. Mas como que nós recebemos essa graça, que é de graça? Reconhecendo Jesus e vivendo em Jesus. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Isso é o evangelho, igreja. Então, isso que Paulo está dizendo aqui. Isso que Paulo está dizendo. Então, este é o ponto focal do que Paulo está dizendo. Somos um corpo de Cristo. Somos um corpo. Somos unidos como Israel era. Portanto, agora, precisamos perguntar: o julgamento de estarem fracos, doentes e morrendo prematuramente foi dado a cada indivíduo que estava pecando, ou o corpo de Cristo em Corinto estava sofrendo essas consequências como um todo, devido ao comportamento de alguns membros? O que você acha? O que você acha que estava acontecendo? O povo estava sofrendo, estava ali doente, estava morrendo prematuramente, porque todos estavam pecando ou porque alguns estavam pecando? Se nós somos um corpo com Cristo, igreja, se o meu dedo se machucar, o meu corpo todo vai sentir. Se eu pisar num prego, o meu corpo todo vai sofrer a dor. Se eu sei que eu não posso pôr a mão no fogo e eu pôr a minha mão no fogo, a minha mão vai queimar e o meu corpo todo vai sentir a dor. Então, igreja, olha a responsabilidade. Nós temos uma vida, um compromisso com Deus individual? Temos. Nós temos que buscar Deus individual? Temos. Mas e o coletivo? Como que está a igreja de Cristo hoje? O que nós temos feito para trazer a santidade no corpo de Cristo? Como nós temos trabalhado para que todos estejam conectados na mesma visão, na mesma santidade, no mesmo compromisso? Por que a igreja está sofrendo tanto? Porque tem muitos que não têm compromisso. Porque tem muitos que estão aliançados ali, mas não estão cumprindo a aliança. Muitos que estão dentro da igreja, que estão praticando tantas coisas terríveis que o corpo todo está sofrendo. Você está compreendendo o que é o evangelho? Não é individual também, não. É individual, porque a salvação é individual, porém, temos uma missão que é coletiva, que é a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, como que ela está se comportando? Como que o povo ao todo está comportando? Aqui, como ele está dizendo aqui, é o que a gente está entendendo aqui. Comportamento de alguns membros. Não me entenda mal, tá? Mas eu quero enfatizar aqui fortemente esse ponto. Olha só, existem consequências pessoais para o pecado, praticado intencionalmente. Mas precisamos também ficar focados aqui, na verdade, que ele está revelando, Paulo está revelando, né, que realmente a gente paga preço também por causa dos outros. Ele está abordando os crentes como um corpo. Então, uma igreja, um povo unido, se não tiverem santidade, igreja, o povo sofre. O povo sofre. Então, neste caso, é o corpo de Cristo na cidade de Corinto que ele está abordando. E o que ele fala? O que ele fala? O ato da cobiça de um só homem. Tem um exemplo, igreja, que está lá em Josué, para finalizar a palavra de hoje. Em Josué 6, 17 a 19, leia na sua casa. Ele fala claramente de um homem chamado Acã. Josué estava indo para uma cidade, para um lugar chamado Ai. E ele orou ao Senhor, o Senhor falou, vai que eu estou contigo. E essa cidade, esse vilarejo, era uma cidade pequena. Então Josué não precisou enviar muitos homens, enviou alguns, cerca de 3.000 homens mais ou menos, para destruir Ai. Só que o Senhor falou algo muito claro. Eu quero ler para vocês aqui 2 versículos. Josué 6,17. Deixa eu abrir aqui. Josué 6,17 ao 19. 6,17 até o 19. Olha só. Vou ler para você só ter uma noção como que o povo sofre por causa da desobediência de alguns. Diz assim, ó.
Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo de trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem. E lhes entregou a cidade. Jericó. Peraí, acho que eu entrei errado aqui. Eu entrei errado, perdão, eu separei o versículo errado. Mas deixa eu resumir a história aqui. O Senhor falou para Josué: vai. Só que fala para o meu povo não cobiçar nada dos despojos desse povo. Nada. Não tocar em nada que é imundo. E o que acontece? Eles foram para destruir esse povo. Eles destruíram um povo. E Acã, um homem chamado Acã, ele simplesmente, ele pegou algumas coisas. Ele pegou acho que uma veste, ele pegou ouro. E ele enterrou debaixo da sua tenda. E quando eles foram para destruir Ai, que era uma cidade pequena, enviar 3.000 homens, eles perderam. Eles tiveram que fugir daquele lugar. Você consegue entender? Povos maiores, mais fortes, eles derrotavam sem morrer ninguém dos israelitas, né? E quando ele chegou nessa cidade de Ai, que nem enviou todos os soldados, eles perderam 36 homens, se não me falha a memória, morreram, e tiveram que fugir da batalha, senão ia morrer mais. Josué chegou assim: Senhor, rasgou as vestes e falou: por quê? O Senhor falou que daria para mim vitória sobre este povo. Eu nem enviei todos os meus soldados e morreram homens inocentes. Por quê? Porque Deus foi e revelou a Josué: Josué, tem alguém aí no meio de vocês que é corrupto, que pegou aquilo que é imundo, aquilo que eu falei que não era para pegar. Ou seja, igreja, muitas das vezes a igreja cristã, ela sofre retaliações, sofre muitas coisas, porque tem pessoas, líderes responsáveis através de um povo, de um rebanho, que estão cometendo coisas ilícitas, estão desonrando a Deus, e quem paga? O povo. O povo paga. Josué estava corretíssimo, os outros soldados corretíssimos, estavam todos aliançados com Deus, fielmente com Deus, por causa de um homem insensato, um homem corrupto do exército, que quando destruiu uma cidade, ele pegou coisas que eram indevidas e levou para dentro de casa. E a gente vê o que aconteceu com o povo de Deus. Então, igreja, nós temos que entender que nós temos que fazer a diferença. Nós temos que influenciar as pessoas, que existe, né, uma responsabilidade muito grande de vivermos santidade, obediência à palavra de Deus. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Um só com Cristo. Um só corpo. A gente vê basicamente Jesus dizendo em João 17, Pai, assim como eu sou um contigo, assim eles são um comigo. Gênesis 2:24 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. Ou seja, é a aliança, igreja, quando ela é firmada, vira uma. Quando você aceita Jesus e entra na família de Cristo, você é uma pessoa só, com todas. Amém? Todos nós temos obrigações. E no conjunto, todos nós, unidos, fazemos a diferença. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Vamos orar? Pai, te agradecemos de todo o coração pela palavra de hoje. Pai, nós temos que sim, Senhor Deus, temos, Senhor Deus, responsabilidades, temos que ter, Senhor Deus, o compromisso, Senhor Deus, de vivermos uma vida de santidade, de obediência, porque, Pai, sem obediência, Senhor Deus, Pai, não há resultados positivos. Senhor Deus, sem santidade não há condições de nós comunicarmos contigo e travar um relacionamento com o Senhor. Pai, o Senhor é santo e importa que sejamos santos também. Senhor Deus, importa, Senhor Deus, que vivemos, Senhor Deus, uma vida digna, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, de responsabilidade. O Senhor nos mostrou o caminho, o Senhor nos mostrou, Senhor Deus, o que devemos fazer e praticar. Então, Pai, não há, Senhor Deus, pretextos, Senhor Deus, para, Senhor Deus, tomarmos outras decisões e outras, Pai, caminhos e vias, meu Pai. Nós temos que entender, meu Deus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que sai da Tua palavra, Senhor Deus, com certeza haverá consequências, muitas das vezes em coletivo, Pai. Todos sofrerão por causa de desobediência de alguns. Pai, faça-nos, ó Deus, sermos cada dia mais, Senhor, sábios nas nossas decisões, sábios nas nossas atitudes, sábios, Senhor Deus, em influenciar as pessoas para que o Senhor se agrade de nós e o corpo de Cristo venha se fortalecer cada dia mais, a ponto de, Deus, nós possamos fazer a diferença, Senhor Deus, e manifestar o Teu poder sobre todos os povos e nações. E assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique na graça e na paz de Jesus. Hoje foi essa palavra: um em Cristo Jesus. Você tem responsabilidade de manter a santidade e a obediência para ser um em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.